Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, por mais um dia, Senhor Jesus, que estamos, Senhor Jesus, passando na Tua presença, porque Tu tens sido um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, um Deus presente, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor e Salvador das nossas vidas. Te agradecemos, Pai, porque nada tem nos faltado e Tu tens nos sustentado. E viemos lhe pedir agora, em nome de Jesus, por esta reunião, Tu venha, Senhor, falar aos nossos corações aquilo que Tu tens para nós e que sejam momentos, ó Pai, de comunhão, em nome de Jesus. Amém, ó Pai, e aleluia, Senhor. Amém. Hoje nós vamos estar conversando sobre um texto que está lá em Mateus, capítulo 27, versículo 46. É um texto extremamente conhecido também. Diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Acho que todos nós já ouvimos falar sobre esse texto. Pelo menos ouvir falar sobre esse texto nós já ouvimos. Será que Deus desampara alguém? O que vocês acham? Mas Jesus está dizendo para Deus aqui: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus está dizendo, não está? Tá. Eu vou ler um texto com vocês que está lá no livro de Salmos. Será que quem disse isso pela primeira vez foi Jesus? Salmos 22, versículo 1. Deixa eu só... preciso só... Deixa eu só pesquisar aqui, que eu e essa... Salmo de Davi, que diz assim: ao mestre do canto, segundo a melodia, corça da manhã, Salmo de Davi. Ele começa o Salmo 22, versículo 1, dizendo o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação e as palavras do teu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Então, na verdade, o que nós vimos aqui é que Jesus estava repetindo um salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, naquela hora, por se tratar da hora nona, e nós estávamos falando da Páscoa do judeu. E a Páscoa do judeu, ela é comemorada somente em noites de lua cheia. É na sexta-feira, na virada da noite. Então, na verdade, quando a palavra diz que houve trevas, era muito complicado, porque, na verdade, havia luz. Foi um período de 3 horas que houve trevas na face da terra. Mas trevas por causa do quê? Porque o reino espiritual se fez manifesto na terra. E quando nós falamos nesse texto, quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Era porque, na verdade, Jesus estava sofrendo e sentindo o pecado da humanidade sobre as suas costas. E a gente sabe que o pecado, ele traz separação entre o homem e Deus.
É isso que o pecado faz. Então, quando Jesus clama e fala, Deus meu, por que me desamparaste? E o gozado é que, se nós formos ver todas as outras vezes em que Jesus fala, se refere a Deus, ele não chama Deus de Deus, ele chama Deus de Pai. É a única oportunidade em que nós vemos Jesus chamar Deus de Deus. Jesus não chamando Deus de Pai, e sim de Deus. O distanciamento, a sensação de separação que o pecado traz na vida do homem é tão grande que chega a tirar a legalidade de pai sobre o filho. Não é que chega a tirar, gente, é essa sensação que a pessoa tem quando se vê distante de Deus. Um relacionamento que é de amor, de carinho e ali paterno, se transforma de um jeito que você acaba, não, eu tenho respeito, é Deus. Deu para entender? Tudo bem? Então, o que acontece aí? Vou voltar a fazer a pergunta. O que vocês acham aí, mediante a tudo isso? Deus desamparou Jesus nessa hora? Nós já vimos que era a hora nona, porém era noite de lua cheia. Então a lua, o céu estava claro, mas mesmo assim houve trevas. Nós já verificamos que esse sentimento de separação, de desamparo que Jesus estava sentindo, na verdade é o mesmo texto que o salmista fala, num momento de desespero, num momento de fuga. Tudo bem? Tá certo? Mas por causa do quê? Por causa do pecado da humanidade que estava sobre Jesus. E sem contar que o salário do pecado qual é? A morte. E o que iria acontecer com Jesus? Que ele já sabia que iria acontecer? A morte. Que nós já comentamos. Só saía da cruz de que jeito? Morto. Então, o salário do pecado é a morte, e morte é aquilo que Deus não formou para o homem. Nós já comentamos isso. Deus criou o homem para ter relacionamento com ele, por isso fez a imagem e semelhança. De que jeito? Um ser eterno. Um ser que não deveria ter que passar pela morte. Mas por causa da pisada de a bola de Adão, aí foi necessário vir Jesus para que ele viesse e vencesse a morte. Então, esses momentos da qual Jesus passou por esse sentimento de separação com Deus é causado por causa do pecado da humanidade que estava sobre ele. E isso traz a separação de Deus e o homem. E Jesus era homem. Deu para entender? Era necessário que ele também passasse por essa experiência de rompimento, de separação, para que depois o diabo não pudesse acusá-lo e dizê-lo, não, mas ele sendo Deus é fácil para ele. Ele sendo eterno é fácil ele vencer a morte. Ele nunca se sentiu desamparado. Lembra de Jó? O que o diabo falou para Deus
Quando Deus disse assim, se tu viste o meu servo Jó? Ele falou, é lógico, você dá tudo para ele é abençoado, ele tem vários filhos, tem muitos bens, e que não sei o que e tal, blá, 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 blá. Tira tudo isso aí dele e vamos ver se ele continua servo. Não foi isso que o diabo fez? E para que ele não tivesse esse poder e essa autoridade também sobre Jesus, era necessário que Jesus passasse por todo o processo que o homem também passou, inclusive a separação. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Jesus passou pela morte, mas venceu a morte. O salário do pecado, uma das consequências do pecado, a primeira consequência é a separação entre Deus e o homem. Por isso que Jesus clama, Eli, Eli, lama sabachthani, porque Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento que ele estava sentindo o pecado, o peso da morte, o peso do pecado, o peso sobre o pecado de toda a humanidade sobre as suas costas, ele se sentiu desamparado diante de Deus. Para que o diabo não tivesse a menor chance de dizer ele era Deus e como Deus, o sacrifício que ele teve não teve validade. Eu venci. Falou não. Deus disse, eu não intervi. Pelo contrário, do mesmo jeito que eu virei as costas para Adão, eu tive que virar as costas para ele. Porque o pecado da humanidade estava sobre ele. Amém? Mas aonde eu me encaixo nessa história toda, Kleber? Sabe aonde nós nos encaixamos nessa história toda? Primeiro, que os nossos pecados também estavam sobre ele, naquela cruz. 2024 anos antes, 2024 anos antes. Se a gente for ver, foi antes da gente nascer. Sim, muito antes. Bem antes. Então, assim, por que muitas vezes ainda nós permitimos que o pecado nos traga esse sentimento de desamparo, esse sentimento de angústia, esse sentimento que muitas vezes a gente mesmo se culpa por eles, sendo que eles já foram pagos e cancelados na cruz. Que a gente é carne? Jesus também não era carne? Jesus também era carne, 100% carne. Mas Jesus era Deus. Ele veio ao mundo para mostrar que é possível que o homem tenha relacionamento com Deus, comunhão com Deus, sendo o que é. Passando por fome, provações, tribulações, tristezas, alegria, angústia, prazer, sentindo calor, frio, tudo igualzinho a nós, mas mesmo assim ter o relacionamento com Deus, ter uma experiência de vida com Deus, uma vida com Deus. A diferença é que muitas vezes nós guardamos os nossos pecados e nós fazemos aquilo que nós chamamos de auto-julgamento. Nós mesmos se julgamos.
nos julgamos e nos condenamos muitas vezes por algo que nós fizemos de errado. Nós não conseguimos nos perdoar. Vocês lembram uma vez que eu comentei com a Lídia aqui sobre a história do Pai Nosso? Sim. Lembram disso? Pai Nosso que estais nos céus, seja teu nome. venha a nós, seja feita assim na terra, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim perdoamos a quem nos tem ofendido. Lembra que eu comentei com ela que a medida do nosso perdão, a medida que nós vamos ser perdoados é a mesma medida com quem eu uso para perdoar o meu irmão. Essa é a medida. Perdoa as nossas falhas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim como eu perdoo. Agora, se eu sou uma pessoa que não consigo liberar perdão para os outros, eu consigo ter perdão? Complicado, não é? A partir do momento também que eu não consigo me perdoar, é difícil de eu pedir perdão para outro. Tem pessoas que não conseguem se perdoar. Tem pessoas que não conseguem continuar caminhando durante a vida por causa da falta de perdão. E nós nos esquecemos que o perdão de Deus é imediato. Lembra na semana passada quando eu falei daquele ladrão que estava na cruz com Jesus? Lembram disso? Arlete? Eu lembro. Lembra? Foi a nossa pregação da semana passada. Lembra, mãe? Lembra, dona Zirda? Então, o que acontece? A partir do momento que aquele ladrão reconheceu o seu estado, o outro, enquanto o outro estava num processo de zombaria, ele foi num processo de reconhecimento. Ele disse: não, nós estamos aqui porque nós merecemos, ele está aqui porque ele não merece. Então, Deus, me perdoa, Jesus. E perdoa ele também. O que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O perdão é imediato. O perdão de Deus está disponível para nós a todo momento e a todo instante. E ele é imediato. O efeito dele é imediato. A partir do momento que eu dobro meu joelho e peço: Deus, eu errei, me perdoa. O perdão é liberado de forma imediata, porque ele já foi pago na cruz. Não é algo que você vai pagar em suaves prestações. Não, é algo que Jesus já pagou o preço há 2024 anos, pelo menos atrás. Por isso que o perdão é imediato. Por isso que Jesus olhou para aquele ladrão na cruz e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não vai ser amanhã, não vai ser daqui uma semana, não vai ser daqui a tantas horas, é hoje. Não sei se eu fechei a porta, se o cachorro tem entrado na cozinha. Desculpa. Sem problema. Não sei se eu tenho uma amiga na porta, não foi eu. Ele entrou lá na primeira festa lá. Tudo bem? Então liberem perdão, irmãos.
quando houver a necessidade de pedir perdão, peço perdão. É a coisa mais humana que tem. Os nossos sentimentos são humanos, são reais. E Deus entende isso, porque nós não podemos nos esquecer que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sabe por que Deus nos aceita do jeitinho que nós somos? Porque nós somos feitos à imagem e à sua semelhança. Tudo bem? Tá certo? Boa aula! Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele.